A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e todo domínio, pelos séculos dos séculos. Bendito seja o seu santo e poderoso nome. Então, mais um estudo novo no canal, um estudo abençoado. Eu acredito que no final deste estudo, no final desta mensagem, você irá até me agradecer, né? Pastor Van, obrigado pelo estudo abençoado, me alimentei, estou de posse, sou uma nova criatura e estou no Evangelho, né, da graça de Cristo Jesus. Amém? Então, meu nome é Pastor Van. Quero, em primeiro lugar, que você me ajuda aí em oração, mantenha o seu amigo, né, das tardes, do final das tardes, e me mantenha em sua oração. E, em segundo lugar, que você compartilha esse estudo. Se você se identificou com esta mensagem, então compartilha, né, como amigo, como amiga, que seja crente, cristão ou não, ok? Compartilha aí no meio evangélico, no meio religioso, né, para que Deus possa também abençoar a cada um que venha, né, ver e se alimentar desse estudo. E também dá um like aí e se inscreva no canal. O canal está crescendo, cresce com você, ok? Então se inscreva no canal para a glória de Deus. Então o tema hoje, o estudo, é muito bom. Está dentro aqui deste versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1. Você vai ver, você não vai dizer, mas pastor Van, que bênção, como eu aprendi, como eu cresci na graça e no conhecimento. Amém? Então, o tema está aqui, ó, versículo 1 de Romanos, capítulo de número 12, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. O culto, preste atenção, culto racional de vocês. Então, eu quero falar para vocês, eu quero dividir nessas duas palavrinhas, culto e racional. Está aqui, culto racional. O que significa? O que é culto, o que é racional? Então, desde já, eu quero dizer a você que eu resumi bastante, porque quando se trata de culto, né, então é extenso, é muito longo, iríamos passar aqui horas e horas, né, trazendo tudo do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, da lei, como era feito um culto, o que precisava. Então eu resumi bastante, mas dá para entender, vai dar para você glorificar a Deus neste alimento, ok? Então, vamos começar por esta palavra aqui, culto, ok? Então, o que é um culto racional? Pastor, eu já li tanto, eu já passei por esta passagem, meditei, mas ainda não tenho um esclarecimento do que seja um culto racional. Então, espero que Deus me use para que eu possa lhe ajudar, né, e trazer luz para o teu entendimento. Então, o que é um culto? Culto, esta palavra aqui que Paulo usa no versículo 1 de Romanos capítulo 2, quando ele usa a palavra culto, no grego, no original grego, está escrito lá latreia. E o que significa a palavra latreia? Adoração, serviço, associado com o ritual do templo. Então, o culto no Antigo Testamento, preste bem atenção nisso aqui, todo culto, quando os judeus iam prestar culto a Deus, eles estavam associados ao templo.
culto era dentro do templo, era adoração, sacrifício, tudo era feito no templo de Jerusalém. Então, o culto ele está associado no templo. Nós podemos ver isto aqui no Evangelho de João, né, no livro histórico de João, no capítulo de número 16, livro histórico de João, e o versículo de número 2. Olha só, olha o que João expressa isso aqui. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Ou seja, vocês serão expulsos das sinagogas. Então, os judeus, vejam que um culto a Deus, né, prestando culto a Deus no templo, né, mas eles seriam expulsos. Veja que o culto está ligado à sinagoga, a templo, né, à adoração, né, a uma coisa religiosa, ao sacrifício. Culto a Deus é relacionado à sinagoga, a templo. Podemos ver também em Romanos, olha só, Romanos, capítulo 9, e o versículo de número 4. Isso aqui é importante, essa mensagem aqui é muito importante, esse texto, olha só. O povo de Israel, se você vier para o contexto, no versículo 2, 3, quando chega no 4, Paulo o contexto fala de Israel, da nação de Israel, do povo de Israel. E quando é aqui, ele expressa, né? Ele revela melhor a quem pertence o culto. Olha só, o povo de Israel, deles é a adoração de filhos, a adoção, perdão, deles é a adoção de filhos. De quem? Ao povo de Israel. Ao povo de Israel, deles são a glória divina. Ao povo de Israel, as alianças, a concessão da lei foi dada a quem? Ao povo de Israel. A adoração no templo, olha só, a adoração no templo e as promessas. Então, tudo isto aqui foi dada à nação de Israel, ao povo judeu. Então, veja que está se referindo aqui à adoração no templo. Então, esta adoração, este culto no templo, né, veio da nação de Israel, dos judeus, que tinham esse costume, né, era um costume da lei, era um ritual mosaico, que eles cultuavam a Deus, prestavam serviço a Deus no templo, ok? Também podemos ver isto aqui em Hebreus, cartas de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 9, e o versículo 1 em diante, que diz, ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Olha só como era o culto. No santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte de frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. O 5. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. E o 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Então, veja aqui como a ligação, como está associado, né, uma coisa com a outra. O culto ao templo. Então, estando tudo assim preparado, toda aquela ornamentação, todos aqueles preparativos, tudo preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, tá vendo? Para exercer o seu ministério. Então,
Culto, latreia. Adoração, serviço associado com o ritual do templo. Então, o culto tem a ver, no Antigo Testamento, o culto dos judeus, da nação de Israel, tem a ver com templo, ok? Na antiga aliança, ou antigo pacto, era preciso para o culto 3 coisas principais, essenciais. O sacerdote para ter um culto no templo, o sacerdote, o sacrifício e o altar. Certo? Então, olha que eu estou resumindo para a gente ter uma noção do que é o culto, onde Paulo chegou a essa expressão, a esse pensamento, o culto racional de vocês. Como é que Paulo tirou, né? De onde Paulo tirou este culto racional? Olha o que Paulo está trazendo à memória, né, dos judeus, como era feito o culto no antigo pacto, o culto com o sacerdote, o culto no templo, o culto com sacrifício, o culto que matava animais, imolava os animais, que derramava sangue de animais. E agora Paulo diz que não há mais necessidade deste culto, porque agora o culto é racional. Entendeu? Então, na antiga aliança, ou antigo pacto, era preciso para o culto, o sacerdote, o sacrifício e o altar. O sacerdote oferecia ele oferecia o animal no altar em forma de sacrifício a Deus pelos pecados do povo. Ano após ano, o sacerdote ia, oferecia um animal, um novilho, que não tinha defeito, sem mancha, né? E ali ele sacrificava aquele animal a Deus, e ali Deus recebia como aroma suave, e Deus ali perdoava. Já era um tipo, né? Já era um símbolo, aí tudo isto era sombra, né, do que viria, do porvir, do sacrifício perfeito na cruz do Calvário, né, referente a Cristo Jesus. Então o culto era isto, era o sacerdote, o sacrifício e o altar. Já na nova aliança, olha só, na nova aliança não tem templo. Olha o que Paulo está trazendo, né, para a igreja de Corinto. Por que Paulo agora está falando isso a Corinto? Paulo está dizendo que na nova aliança não há mais necessidade de templo, né? O culto é racional. Deixa eu passar aqui, voltar para Romanos, capítulo 12, e o versículo 1. Então, Paulo diz que agora rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, Paulo está dizendo aqui, ele trouxe à memória dos judeus uma lembrança de como era feito o culto no templo, né? Os sacrifícios, toda aquela religiosidade, aqueles preparativos, e Paulo usa a palavra aqui, latreia, se referindo ao culto no templo, mas na nova aliança, no novo pacto, não tem templo. Para adorar a Deus agora, não há mais necessidade de templo, de 4 paredes, em lugar nenhum. Não há necessidade também de uma garagem, né? Como alguns pregam aí, que a demonização, né? Eles dizem que o templo agora é uma idolatria, que não há necessidade de templo, que não há mais, que o templo agora é pagão, é idólatra, tem demônios e tal. Nada disso, nada disso. Então, ou seja, uma coisa que nós aprendemos da graça e nós praticamos, que templo não é igreja. Quando os crentes, os religiosos, se dirigem ao templo, vamos lá, onde é a tua igreja? Minha igreja é ali na esquina, minha igreja é naquela rua, não, ali é o templo, feito de 4 paredes, é tijolo, cimento e areia, e ferro, e não passa disso. Não adora a Deus, não serve a Deus, igual as imagens de escultura de idolatria, né? Mas na graça, na nova aliança, no novo pacto, Paulo está dizendo à igreja de Romanos que para adorar a Deus não há mais necessidade de templo. Vamos ver isso aqui, calma aí.
Vamos ver aqui. Não há templo, não tem sacerdote e não tem sacrifício de animais. Na nova aliança, no novo pacto, debaixo do sangue de Jesus, não há mais necessidade de templo, nem de sacerdote e nem de sacrifício ou sacrificar animais. Na nova aliança, agora, na nova aliança, o templo é você. Na nova aliança, o templo é você. Por isso que não há mais necessidade, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita mais. Deus não habita mais como habitava, né, no templo de Jerusalém, na antiga aliança, no antigo pacto. Deus não recebe mais sangue de animais. O sangue Deus já recebeu. Foi o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, na nova aliança, o templo é você. Você tem que aprender isso. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 3,16. Olha só. Vamos aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo de número 3, e o versículo 16 e 17. Versículo 16, aqui, ó. Olha só o que é que diz. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha o 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Tá vendo? Então, o culto era feito no templo de Jerusalém. É só você lembrar isso aqui. Agora, onde é feito o culto a Deus? Na sua vida. Não precisa de templo, não há mais necessidade de templo, não há mais necessidade de sacerdote, não há mais necessidade de sacrificar animais, não há mais necessidade de sacrifício nenhum. O culto agora é racional. Você está entendendo agora? Está clareando, está chegando, está ele sendo iluminado pela graça. Então, glória a Jesus. Então, o templo agora é você. Olha cá. Se alguém destruir o santuário de Deus, não mais o templo de Jerusalém, nem o templo de nenhuma denominação, é sagrado. Sagrado agora é você. Nenhum templo é sagrado, nem consagrado, nem ungido, nem foi Deus, nem Deus habita lá. Deus habita na sua vida, no seu espírito. Se alguém destruir o santuário de Deus, que é lá em Jerusalém, o santuário de Deus fica em São Paulo, o santuário de Deus fica onde? É o santuário da igreja tal, da igreja S, da igreja B? Não. O santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O sagrado agora é você e não o templo. Vamos no templo, porque o templo não é sagrado. Nunca foi sagrado. O templo de Jerusalém, sim, mas depois que ele caiu, que foi destruído em 70, não há mais necessidade de templo. Então, vamos ver aqui, ainda no capítulo 6 de 1 Coríntios, e o versículo 19, capítulo 6, versículo 19. Olha só que maravilha. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês? Olha só. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha que maravilha. Agora olha o versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Ok? Então, tá aqui, ó. Nós agora que somos o templo de Deus, a morada de Deus em espírito. Então, veja como mudou, né? Como houve uma mudança radical do antigo pacto para o novo pacto. No antigo pacto, o homem não era o sacrifício vivo, não tinha o culto racional. No antigo pacto, nós não éramos santuários de Deus. Na nova aliança, sim. No antigo pacto, o culto estava relacionado ao templo físico, aquele templo de Jerusalém que caiu em 70. Na nova aliança,
Deus mudou, tirou do santuário físico de pedra e tijolo, e agora ele passou a habitar na pessoa escolhida, né? O santuário agora somos nós, a igreja agora somos nós. Louvado seja Deus por isto. Olha o que diz também João 14, 23, né? Ainda no livro histórico de João, capítulo 14, e o versículo de número 23. Ele diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós iremos a ele e faremos nele morada. Está vendo aí? Deus fará morada agora no crente, no escolhido, nos filhos de Deus, nos eleitos, no predestinado, né? Na igreja, não na igreja de tijolo, daquela da sua esquina, naquela mais não, mas na igreja você é o templo de Deus, você agora é a morada do Espírito de Cristo Jesus, mora na sua vida. Então, vamos ainda para mais um texto, aqui em Gálatas, vamos aqui para Gálatas, capítulo de número 2, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Olha o que diz Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou o santuário de Cristo, eu sou o santuário do Espírito Santo, eu sou o santuário do Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo habita em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Cristo vive agora em você. Ele não vai mais habitar, o Espírito de Deus, o próprio Deus ou Cristo Jesus, não vai mais habitar no templo feito pelas mãos de homens, ok? Agora o templo é você, o sacrifício agora é você, por quê? Não é mais daquele culto de animais, de sacerdote, não, o culto agora é racional, tá entendendo? Você vai chegar melhor ainda, Hebreus, você vai chegar no melhor entendimento. Vamos aqui ainda para Hebreus, Hebreus capítulo de número 3, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 5. Olha só o que é que diz. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Casa que ele fala aqui de Moisés é aquele templo de Salomão, o templo que caiu de Jerusalém. Moisés foi fiel ali, na casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. O 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa, eita glória! Olha que maravilha! Moisés, antigo pacto, foi fiel à casa de Deus. Que é a casa de Deus? Templo de Jerusalém. Templo físico de pedra e tijolo, que é idolatrado hoje na religião evangélica. Vamos à minha igreja. Igreja somos nós, eu e você. Templo somos nós, eu e você. Mas Cristo, olha que maravilha. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E cadê esta casa? É ali na esquina? É no templo de tijolo? Não. Esta casa somos nós, se é que nos apegamos fielmente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Gloriamos em Deus, gloriamos em Cristo, gloriamos na cruz, gloriamos no sacrifício de Jesus, porque Ele nos fez casa espiritual. Amém? Nós somos agora a casa de Deus, nós, eu e você, o edifício de Deus, a construção da casa espiritual para a habitação de Deus em espírito, do próprio Cristo em espírito. Que maravilha! Então, entenda, na antiga aliança, era associado, Paulo lembra ele que na antiga aliança o sacrifício era feito pela mão de homens, com animais, com sangue, com sacerdote, tudo dentro do templo. Tudo dentro do templo, né? Era ali, era em volta do templo físico. Na nova aliança, o culto é racional. O Espírito agora habita em nós. Nós cultuamos a Deus. E tem mais. Não sai daí agora não. Não desiste não. Tem mais coisa boa na frente aqui. Tem mais alimento espiritual. Então,
Agora, na antiga aliança, né, a adoração era no templo, o serviço no templo. O serviço era no templo, na antiga aliança. Na nova, agora o serviço é em nós. O templo somos nós, ok? Na nova aliança, o sacerdote agora, na antiga aliança, não precisava de sacerdote para oferecer o sacrifício, para fazer o sacrifício a Deus. De ano em ano ele entrava no templo, no sumo sacerdote oferecia o animal, né, e ali Deus recebia. Na nova aliança não precisa, não tem mais. Foi tirado o sacerdote, não há sacerdote que possa nos representar. Ou seja, não precisamos de papa, não precisamos de pastor, nem de sumo pastor, nem de líder espiritual. Por quê? Porque o próprio sacerdote agora é você. Eita, que maravilha! Você sabia disso? Você sabia disso? Então veja, olhe, na nova aliança o templo é você, na nova aliança o sacerdote é você. Vamos lá ver aqui, olhe, Romanos, é só voltar lá para Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Olha o que é que diz, 12, 1. E ele diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, que se ofereçam. Vocês agora como sacerdote, eita, maravilha, se oferece a Deus. Você não vai oferecer mais um cordeiro. Você não vai imolar o cordeiro no templo, porque o templo é você. Está entendendo o mistério? Então, você agora que é o sacerdote, você é o representante direto deste sacrifício. E o sacrifício é aqui, ó, é o culto racional. Então, o seu corpo, o sacerdote é você. Você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, né? É você que ministra o culto a Deus. Olha que maravilha. Então, vamos ver isso aqui no livro histórico de João, capítulo de número 4 e o versículo de número 24. Olha só o que diz. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o culto racional aqui. Isso aqui é um culto racional. Não precisa de nada, de objeto, não precisa de sacrificar nada, de animais, nada. Então, por quê? Porque Deus é espírito, o culto agora é seu, você é o sacerdote, você é o templo, a oferta é a sua adoração, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o 25, Hebreus 20, 24, 25, sim, é o 24, aqui o 24. Então, veja que o Espírito agora habita em nós, que somos o templo, né? O Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem no culto racional, em espírito e em verdade. Você sabe quem você cultua, certo? Não há necessidade de você ir a um templo. O templo não é santo, não é consagrado. O templo não é importante. Importante é você. Deus não dá importância, Deus não consagrou o templo. O templo consagrado agora para a habitação do Espírito é você. Você que tem que entender isso. Então Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ok? Sem precisar de amuletos, nem dogmas, nem sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na nova aliança, o sacerdote é você. Você que apresenta o seu corpo como sacrifício. E é você que ministra o culto a Deus. Agora veja aqui, ainda em 1 Pedro, olha só, olha o que é que nós somos agora, em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. Olha só, 2, 9. Olha que maravilha. Vocês, porém, são geração eleita, olha só, sacerdócio real, você, nação santa, você, povo exclusivo de Deus, você. Para quê?
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que é que nós somos. Sacerdócio real. Tá vendo? Que o sacerdócio agora é você. O animal agora é o seu corpo. E que o Espírito não habita mais em templo feito por mãos de homem, mas que habita em você. Que ele habita no teu espírito. Então você é isso aqui agora. Olha o que é que você é em Cristo. Geração eleita e sacerdócio real. Louvado seja Deus. Então, na antiga aliança, o culto dos sacrifícios era ano após ano. Olha só. Hebreus, vamos aqui para Hebreus. Hebreus capítulo de número 10, Hebreus 10, versículo de número 1, que diz, olha só, vamos ler aqui. A lei traz apenas sombra dos benefícios que hão de vir. Era apenas uma sombra, você sabe disso. E não a sua realidade. A lei não era realidade. A lei era transitória, passageira, temporal. Agora, a realidade é Cristo, é o reino de Cristo, é a graça de Cristo em nós, é o Espírito de Cristo em nós. Isto é a realidade. A lei era, todo o sacrifício do antigo pacto, da antiga aliança, era apenas sombra, sombra do que havia de vir, do que nós temos hoje, do que nós somos hoje, do que nós possuímos hoje, certo? Da graça revelada de Cristo através do apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Paulo. Então, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, olha só, olha o sacrifício da lei, né? Olha o que é aqui, ó, batismo com água, santa ceia, jejum, dízimo, oferendas, sacrifício, e assim uma série de coisas, votos. Está aqui dizendo, ó, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano pelo sacerdote, sumo sacerdote, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar no templo. Não aperfeiçoou. Os sacrifícios da lei não aperfeiçoou e nem o que a religião evangélica apresenta hoje pode te aperfeiçoar. Não vai te aperfeiçoar. Não é o santo dízimo que vai te aperfeiçoar. Não é o santo jejum. Não é o santo sábado. Nada disso. Isso é tudo obra da lei que era apenas sombras. Sombra dos benefícios que hão de vir. E chegou já. Já estamos na nova aliança. Já estamos no novo pacto. Depois da cruz. Na cruz ele fez a aliança. Em 70, quando derrubou o templo, ele estava dizendo aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, os doutores da lei, aos levitas, acabou esta geração. Acabou este mundo levítico, acabou este mundo mosaico, agora é uma nova aliança, é um novo pacto, é um novo mundo, feito no meu sangue, Jesus dizendo. Feito agora debaixo do sangue de Jesus, ou seja, é o mundo agora da graça, é o mundo, né, do reino eterno de Cristo Jesus. Então estamos neste mundo, estamos agora na graça, na nova aliança feita em Cristo Jesus. Então está aqui, de ano em ano, na nova aliança, na antiga aliança, o culto de sacrifício era de ano em ano, ok? E não conseguia aperfeiçoar. Agora, uma observação eu quero trazer aqui para você. Presta atenção. Quando Paulo aplica este termo, catreia, né? Latreia, daqui, ó, vou voltar para cá, para a gente entender Romanos, capítulo 12, e o versículo 1, certo? Então, quando ele diz isso aqui, ó, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo apresenta aqui culto, para a gente concluir, culto, ele usa o termo latreia, ele não está se referindo a reuniões no templo. É interessante isso aqui. No pensamento de Paulo na escrita, esse termo aqui, ele diferencia o culto do templo. Ele desassocia o culto do templo, que era feito no templo. Paulo está dizendo que este termo que ele usa aqui, latreia, é o culto em particular. É o culto desassociado ao templo. Isto é maravilhoso. Isto é grandioso.
Isto é uma revelação, né, da graça de Cristo Jesus. Ou seja, quando Paulo aplica este termo latreia, ele não está se referindo às reuniões no templo, mas à caminhada diária de um cristão, a vida toda de um cristão. Todos os dias você cultua a Deus sem necessidade de se reunir e sem necessidade de cultuar a Deus no templo. Uma observação. Pastor, então o senhor é contra o templo? O senhor é contra templo, adorar a Deus no templo? Não. Nós aqui da comunidade cristã em Cabedelo, né, eu sou o pastor, então nós temos o templo. Mas o templo não foi, nós não adoramos o templo, nós não temos o templo como igreja, nós não temos o templo como consagrado, nem ungido, nada disso. O templo ali é como se fosse um quarto da gente, uma sala, uma varanda, uma garagem, é onde a igreja se reúne. Certo? Eu já ouvi algumas mensagens, né, de alguns pregadores da graça, e ele dizendo que o templo é coisa de pagão, da antiga aliança. Eu não vi isso ainda. Quando Jesus destruiu o templo, né, ele destruiu por uma questão espiritual, uma razão de Deus para acabar com os sacrifícios, com a lei de Moisés, para trazer a graça, o novo mundo. Ele acabou aquele mundo, certo? Mas não se encontra, você não vai encontrar na Bíblia dizendo que o templo agora é uma maldição. É como, né, é maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele não fez que o madeiro é maldito, mas é aquele que foi pendurado. Estava se referindo a qualquer pessoa que fosse para o madeiro seria maldito. E Paulo disse que se ele teria de se gloriar, ia se gloriar na cruz de Cristo. Então, Paulo estava idolatrando uma cruz? Não, ele estava se referindo ao sacrifício feito de Cristo, aquilo que foi perfeito, ao amor de Cristo que foi pendurado na cruz, por mim e por você. Então, o templo, nós não reverenciamos o templo, não chamamos templo de igreja, nem da casa de Deus. Tá certo? Então, nós nos reunimos ali porque achamos melhor opção, porque é onde vai povo de várias comunidades, das ruas, né, das famílias, se reúne ali, passamos 2 horinhas, fechamos a porta e voltamos como igreja de Cristo. Entramos como igreja, voltamos, saímos como a igreja de Cristo. O templo somos nós. Deus nos aperfeiçoou, Deus nos santificou, nos purificou, nos lavou com a palavra dele. Ok? Então, não sou contra quem se reúne em templo. Agora, fazer do templo uma idolatria, fazer de um templo igreja, isto aí é ignorância, é falta de conhecimento. Precisa ser renovado pela graça de Cristo Jesus. Então, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto agora, racional, certo? Latreia. Paulo, quando usa esta palavra aqui no grego, quando esta palavra grega se refere, não mais se refere às reuniões no templo. Paulo agora desassociou o culto ao templo. O culto agora pode ser individual, pode ser no grupo. O grupo, a igreja, ela pode se reunir no quintal, numa casa, numa praia, num quarto, numa varanda, na garagem, num galpão. Pode-se, por que não pode? Qual é o erro que se comete? A igreja da graça, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né? A nação eleita, o sacerdócio santo, né? A geração eleita de Cristo, o templo de Cristo, ela pode se reunir em qualquer lugar da face da terra, pode se reunir na lua, se for 2 cristãos para a lua, se reunir lá, é a igreja de Cristo, ou não é? Se for se tiver 2 ou 3 crentes no mar, lá no mar, se fizer uma oração ao seu Senhor, é a igreja de Cristo, ou não é? Então, qual é o problema de se reunir nos templos ainda nos dias de hoje? Problema nenhum. Amém? Então, Deus continue te abençoando. Lembre-se disso. Culto racional. Culto agora é na mente. Então, no próximo estudo, se você não perdia, não. Se esse foi bom,
já trouxe um esclarecimento abençoado. Imagina o próximo que eu vou falar agora do racional. Eu falei do culto. Por que que o culto é racional? Amém? Então, fica aqui a minha gratidão por você ter ficado até agora. Espero que o Espírito de Cristo esteja te trazendo luz da graça de Cristo, aumentando o teu conhecimento, como disse Pedro, crescemos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Me ajuda em oração e se inscreva no canal. Se inscreva, me ajuda também se inscrevendo no canal. Tenha um excelente alimento e Deus continue te abençoando grandemente para a glória dele. Amém.